Quero falar agora sobre a reunião de 6 atletas do Cruzeiro com o dono da SAF do clube, o Pedro Lourenço. Esse encontro aconteceu no final da tarde dessa quinta-feira na sede da rede de supermercados do Pedrinho BH. Foram os jogadores que pediram um encontro com o dono da SAF. Eles estavam incomodados com a declaração dada pelo Pedrinho no início da semana, falando que os reforços do Cruzeiro não vingaram e que Alexandre Matos errou em uma série de contratações. Pois bem, Cássio, William, Lucas Silva, Lucas Romero, Fabrício Bruno e Dudu foram os 6 atletas que conversaram com o dono da SAF do clube. Reunião que durou 1 hora. Alexandre Matos e o filho do Pedrinho BH, que é vice-presidente de futebol, não participaram do encontro, eles ficaram do lado de fora enquanto os jogadores e o dono da SAF conversaram. A ideia foi tentar colocar tudo em pratos limpos, lavar a roupa suja. Os jogadores pediram para que o Pedrinho não os exponha mais e que se ele tivesse diferença com um ou outro atleta, que era para comunicar para esse grupo de jogadores, esses jogadores tentariam resolver, eventualmente até a saída do atleta. Importante contar que não há, nesse momento, nenhum movimento para demissão ou rescisão de contrato. Apesar de toda essa confusão gerada nos últimos dias, que é também causada pela falta de resultados, uma vitória nos últimos 9 jogos, o Pedro Lourenço se comprometeu a falar menos nos próximos dias e os jogadores asseguraram que vão dar a vida em campo no próximo jogo do Cruzeiro contra o São Paulo no Morumbi, domingo. Os jogadores do Cruzeiro disseram na zona mista após a derrota no meio da semana que não observaram as falas do Pedro Lourenço e que não se incomoda também com o que disse o presidente do clube, que eles tinham que dar resposta dentro de campo. Pois é, só que nesta sexta-feira, alguns jogadores do Cruzeiro se reuniram com o presidente, o Pedro Lourenço, para uma reunião, para tirar aquelas dúvidas, para tentar entrar em acordo. E eu acho até interessante, se a galera tá incomodada com as falas do Pedro Lourenço, é simples, joga bola. Quer que ele pare de criticar vocês e comece a ter ali, elogios, é só jogar bola. Se ele tá criticando vocês publicamente, é porque vocês merecem essas críticas. Se fosse o torcedor cruzeirense tendo voz, ia ser muito pior do que disse o Pedro Lourenço. E aí nós tivemos na reunião o Cássio, o William, o Dudu, o Lucas Silva, o Lucas Romero também esteve presente. E a galera teve uma reunião de mais ou menos 1 hora e teria, segundo o jornalista Jorge Nicola, feito esse pedido para que o Pedro Lourenço parasse de expor o elenco do Cruzeiro na imprensa, que se tivesse algum problema, que fosse tratado de forma interna. E olha só, galera, isso aí tá gerando muitos comentários também na imprensa do Eixo e eu vou colocar aqui na tela para vocês o que a galera da Jovem Pan falou nesta sexta-feira. Destaques para as falas do Vampeta e também do ex-volante do Cruzeiro, Felipe Melo, onde eles ressaltaram uma possível intriga nos bastidores do Cruzeiro. Só que antes, família, eu vou pedir a cada um de vocês que não se esqueça de deixar aqui o seu gostei e também de se inscrever no nosso canal. Sua participação é de extrema importância para o nosso crescimento. Contamos demais com o seu apoio. Agora confira o que tem pegado nos bastidores celestes. Se reuniram com o dono do clube logo após a derrota para o Mushuc Runa. Detalhe, o técnico Leonardo Jardim não esteve presente e, de acordo com a reportagem do GE, o encontro foi pedido pelos jogadores que conversaram com o Pedrinho sobre as declarações recentes à imprensa, na qual o dono da SAF expôs, por exemplo, que algumas contratações não deveriam ter sido realizadas. Outros temas também foram abordados nessa conversa entre jogadores e o dono da SAF. A reunião aconteceu na sede da rede de supermercados de Pedrinho e durou cerca de 1 hora. Participaram dessa reunião goleiro Cássio, William, Lucas Silva, Lucas Romero, Fabrício Bruno e Dudu. O CEO do clube, Alexandre Matos, e o vice-presidente da SAF, Pedro Júnior, acompanharam os jogadores até o local, mas não participaram dessa reunião. Então foi uma reunião ali, a portas fechadas, entre o dono da SAF e esses 6 jogadores que pediram ali uma conversa com o Pedro Lourenço. Vampeta tá aí, Cruzeiro que foi derrotado, vexame. Uma das melhores entrevistas que eu vi nos últimos tempos foi a do Pedrinho, antes desse jogo aí pela Sul-Americana, que o Cruzeiro perdeu, né, sobre contratações, que ele falou até o faturamento da rede de supermercados, se der 3%
de faturamento, ele fica feliz. E no futebol é 10% de comissão. Tá aprendendo, Pedro. Muito legal. Essa é a matemática. Tu vai ver ainda. Tem a temporada toda ainda. Não acabou, não. Pelo menos ele tira o dele da reta, né? Que ele é o dono do time e passou pro torcedor que ó, gastei tanto, não tá dando retorno, tô pagando ainda a comissão, não estão jogando nada. E aí, quando você fala isso, quem é os jogadores que foram contratados? Nessa turma aí que você falou que foi conversar com ele, só o Cássio, né? O Cássio e o Fabrício Bruno, né? Os outros reforços. E Dudu. Então, quer dizer, o Cruzeiro ficou caro, mas isso estava já desenhado, cara. Todo mundo falou as contratações do Cruzeiro que o Alexandre Matos fez, um momento de cada atleta. Um momento que cada um vinha. E por pouco o Dudu ainda não vai mais caro, hein? Esse Dudu, na narrativa pra trás, era mais caro ainda a operação. Deve ter economizado uns 20 milhões. Porque era 5 milhões de dólares que ia ter que pagar. E eu tô falando por baixo, exato. 5 milhões de dólares, 30 milhões de reais. 30 milhões, tá vendo? 30 milhões de reais que tinha que pagar, porque o dólar tá quase 6, graças ao Trump, né? Fora salários, né? Tudo que envolve ali, tudo, né? Então. Comissão, tudo. Tá aprendendo. E aí ele botou a pressão mesmo no grupo. Levou a cara do treinador e meteu pressão no grupo mesmo. Jogadores caros, que eu tô pagando, eu pago 3 milhões, eu nunca vi pagar 3 milhões, e mais comissão, e não sei o que, papá. Botou aí o nabo nos caras. Agora os caras vão ter que correr. Jogou o nabo, tirou o treinador. Ele tirou o treinador. Até porque já demitiu nessa temporada do Diniz. Se você pegar aí, que a gente vê aí, o dirigente no Brasil, ele é dono do Cruzeiro, né? Comprou a SAF. Dificilmente a gente vê um presidente de clube falar o que ele falou. Eu pago 3 milhões para um, 2 milhões para outro. Isso é verdade. Culpa do Alexandre Matos que me fez gastar esse dinheiro todo. Não estão dando resultado. Aí achou que ia correr, veio o time de Indina e pau. Sapecou, tem que ir lá no supermercado. Mas os caras foram lá pedir cesta básica. Foi dentro da rede de supermercado, né? Foi na sede da rede de supermercados do Pedrinho Lourenço. Filho, o Nabo ainda tá pra vir, calma. Ainda tem Flamengo pra pegar, tem Grêmio, tem... O Inter já foi, né? Meteram a mão. Aí meteram a mão também, né? Mas como que esse tipo de declaração cai no vestiário? Os jogadores ficam incomodados quando tem esse tipo de declaração? Se eu escuto 3 milhões, a gente sabe quem é que ganha 3 milhões, né? A direta foi bem dada. 2 milhões aqui. 3 milhões Gabigol, 2 milhões Dudu, 1 milhão Cássio. Mandou direto para os caras. A contratação nenhuma deu certo. A galera, opa. Todo mundo já sabe quem é. Quem tá no vestiário sabe quem é. Os que ganham 300 tá quieto. Sim. E eu acho que são bem poucos que ganham 300, viu? É tudo a cada de 500 pra cima. E ali o que tem de jogador medalhão, né? Os considerados cobras criadas, né? Eu tava vendo, o Matheus Pereira é 1 milhão e 700. Por isso que ele chegou a ter problema de querer ir embora, porque os caras chegou, ele era o cara do Ele era o protagonista. Deve ser, a gente escuta aí. A galera fica incomodada mesmo, né? Ainda mais, não falou Pedrinho, os jogadores, né? Não citou os jogadores. Ele deu até a porcentagem de lucro da rede de supermercados, se for 3%, isso. Ele fica super feliz. E tem empresário no futebol que fala de 10% ao mês. Mas se for 3% de 10 milhões... tem que saber o que é 3% de quê? 3% de R$1.000 é uma coisa, 3% de 10 milhões, 5 milhões, mas ele abriu o jogo. Pra mim foi uma das melhores entrevistas que eu vi, sabia? Um dirigente. Porque é difícil o dirigente reconhecer erros. Ele é dono e de uma rede muito importante, né? Uma das maiores do país. E ele abriu o jogo. Eu pago 3 milhões, 2 milhões, não tem um retorno, contratações não deram certo. E nem acabou a temporada. Estamos só em abril. Tá aí no meio. Perdeu o Mineiro. Não foi nem pra final. O América, saiu pro América. A Sul-Americana tá ali, ainda pode classificar, tem tudo, tem vários jogos ainda. E o brasileiro tá indo pra 3ª rodada, o homem já chutou balde. O Fernando Diniz já foi demitido, chegou Leonardo Jardim. Leonardo Jardim também, quando chega, fala do elenco do Cruzeiro, porque não foi ele que montou esse time. Na certa deve ter tido uma conversa com ele. Eu acho que o treinador não teve uma conversa com o dono. E o Leonardo Jardim falou. Isso aqui não vai dar. Ele reconheceu os investimentos, ele deu uma declaração bem sincera, falando, mas eu acho que ainda faltam peças dentro desse grupo. Leonardo Jardim. E só estamos na 2ª rodada do Brasileirão, hein? Eu falei, esse brasileiro vai ser tão divertido, esse brasileiro. O Lopes citou a derrota pro América no Campeonato Mineiro. Na quarta-feira seguinte, o América foi eliminado da Copa do Brasil pelo Cascavel. Imagina o Pedrinho vendo isso falando, o salário de um paga o Cascavel todo. O Cascavel e outras cobras. O estádio, esses 4 pagam o estádio. Paga o estádio. São bem administrados os clubes de futebol. Agora o Pedrinho vinha, peraí, não. A compra foi barata. Agora a manutenção, com esse salário aí que o Alexandre Matos deu pra todo mundo, isso é que tá me quebrando. Vai somando, né? 2,5. O olheiro, você viu o que ele falou? O olheiro vai pra tal competição, não me traz nenhum atleta de base, eu tenho que pagar 15 mil, manda $7 mil. Manda aqui $1.000. O cara ganha 30 mil.
Ele vai, viaja pra olhar jogador e não volta com ninguém. E tem despesa. Ele falou isso também. Claro. Ele falou. E tá falando. De base. Ele falou de base também, não falou só do time profissional, não. E é difícil, como disse o Vampeta, é difícil ter esse tipo de entrevista no meio do futebol, que os cartolas geralmente não querem admitir, ou não querem reconhecer certas coisas que eles fazem ali no dia a dia, alguns Nunca viu gastos. algum cartola chegar e falar da base do nunca. Corinthians, do Palmeiras, Não, nunca vi. do São Paulo, do Inter, do Bahia? Ninguém fala. Ele foi o primeiro a falar. Os caras vão, viajam pra trazer reforço, olhar o moleque, aí liga pra mim no meu celular, manda $7 mil aí que o Bruno Prado tá lá num torneio lá em Recife. O Bruno vai, olha, não traz ninguém, eu tive o prejuízo de... Ele deve ter falando de tudo. O único cartola que eu vi falando de base até hoje foi o Juvenal. O Juvenal foi uma folclórica entrevista em Cotia. Que é um hotel, eu gasto não sei quantos, a melhor comida, a melhor nutrição. Aí o Lourenço, acho que foi depois da eliminação do Mineiro, saiu um vídeo dele. Acho que foi depois da eliminação do Mineiro, saiu um vídeo dele nas redes sociais, ele tá sendo entrevistado. E sabe aquela entrevista que já jogaram no ar? E ele não sabia que estava ao vivo, e ele conversando em off com o repórter. Bota pra jogar, eu trago os caras, gasto nessa. Não, isso aí teve o áudio vazado no ano passado. Essa entrevista saiu lá e repercutiu bastante em Belo Horizonte, e ele falou, não, o time jogou mal, e não sei o quê, e ele não sabia que estava no ar. Aí o repórter fala pra ele meio constrangido, pô, a gente tá no ar aqui e tal. Mas jogou mal mesmo, tem que falar, você tem que falar que jogou mal. A gente tá vendo que o que é a diferença de ser presidente e ser o dono, né? O presidente ele precisa se eleger, né? Se reeleger, precisa de voto, precisa fazer política. Ele é o dono. Que também, a avaliação que ele fez aí, eu concordo com ele. Ele poderia ter feito isso para os diretores dele, reunir o pessoal que está comandando o clube junto com ele, ó, a gente gastou muito, gastou errado, a gente tem que rever isso, tá tudo muito caro e não tá valendo a pena, mas ele não tem muito filtro, não. Mas eu acho que ele deve ter falado com os caras, ele fala isso tudo publicamente, pro torcedor saber que ele tá gastando, para depois não chegar no estádio que ele ser vaiado ou ser cobrado. Ele já jogou no ar, ó. Eles são uma média, eu pago. São 3 milhões para um, 2 milhões para outro. É mais ou menos isso. Que ele estava bem empolgado. O time que ele perdeu. Um inesquecível. União Santa Fé da Argentina e o Chuque Runa do Equador. Você quer que o cara chegue o quê, Pedro? O cara vai ter que soltar belos africanos, que nem falou mal do Santa Pereira. Olha, No ano passado, vazou aquele... Brigamos para não cair. Porque o ambiente era ruim. O vestiário era ruim. Não estou falando que o vestiário do Cruzeiro é ruim. Perfeito. Estou falando que eu vivi há muito tempo. Então nós não sabemos como é o vestiário do Cruzeiro. Se existe um mimimi, se gostam de verdade, se um torce pro outro, ou se de repente um não joga, o outro vai jogar, você, não, vou torcer contra, porque senão daqui a pouco eu não volto pro time. Então tem muito isso que eu via que tinha no Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain daquele dos astros, não era o Paris Saint-Germain que se gostava, não eram atletas que se gostavam. Você tinha um grupinho aqui, grupinho ali, que eram notórios os grupos que tinham. Era o Mbappé para um lado, era o próprio Neymar com o Messi para o outro. E quando acabou isso aí, veio alguns portugueses, veio outros jogadores, você vê que é um grupo hoje unido. E a união, ela de fato faz uma diferença enorme para dentro de um vestiário, para dentro de um clube. E essa união a gente não tá... Eu hoje não vejo essa união dentro do Cruzeiro. Então, assim, e já vem de cima, infelizmente vem de cima. De repente os jogadores estão incomodados com tudo isso que está sendo falado e sendo exposto, né, para a mídia do patrono do clube. Isso faz uma diferença enorme. Como já joguei em clubes que tínhamos... O próprio Fluminense foi o último clube na qual eu me aposentei. Não tinha o melhor grupo. No início da temporada, ninguém falou que o Fluminense ganharia tudo que ganhou. Mas o clube se gostava, os atletas se gostavam, um corria pelo outro, eram amigos. E isso faz uma diferença enorme para entrar dentro de campo e demonstrar de fato essa amizade. Olha, eu vou correr pelo meu amigo. E quando o cara não é amigo, vou correr por ele nada, perdeu a bola, problema. Aí você vê o Cássio tomando bolada na cara, a 1 metro de distância, sem ninguém para ajudar o Cássio a defender, tomando parado. Isso realmente é algo que tem que ser visto, tem que ser pensado e o Cruzeiro tem que mudar isso. E o Cássio, especificamente, saiu do Corinthians, nunca vaiado pela torcida. Em rede social, beleza, né? Na vida de verdade, o Cássio nunca foi vaiado no estádio. Nunca. Vida de verdade. Não, o Twitter, se o Twitter fosse a vida de verdade, você acorda, dá bom dia pro porteiro, ele manda você pra ponte que partiu, xinga sua mãe, né? O Twitter tem a lógica dos haters, a rede social tem a lógica maluquice dos haters. E na vida de verdade, na vida analógica, o Cássio nunca foi vaiado pela torcida, nunca. Mas ele estava muito incomodado com as cobranças, com os gols que ele estava levando. Então é isso, família. Vamos encerrar por aqui mais um conteúdo do nosso canal. Você aí de casa, torcedor cruzeirense, que é novo por aqui, já seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu gostei, ative as notificações e tamo junto demais. Fica agora com meu grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Fui!